cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou. Graça e paz, amados irmãos, glória a Deus, que bom estarmos juntos não fisicamente. Nós estamos aqui em um grupo pequeno de pessoas para transmitir, na verdade, a palavra do Senhor, para entoar louvores ao nosso Deus, para orarmos juntos, para cultuarmos juntos, mesmo estando distantes. Nós louvamos a Deus por esse dia, 17 de maio de 2020, um dia que nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. Oh, como é bom celebrarmos a ceia do Senhor. Eu creio, meus amados, em breves dias estaremos juntos na igreja, todo mundo fisicamente aqui, entoando louvores, agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Estava há poucos minutos compartilhando com o diácono Jailson como nós estamos com saudade de estarmos juntos em comunhão, celebrando a ceia do Senhor na igreja. Mas o nosso Deus, Ele é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós não precisamos de um templo para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Por isso que nessa noite eu lhe convido, você e toda a sua família, para estarmos juntos adorando e celebrando o nome do Senhor. Queridos, aqueles que puderem, por favor, podem abrir as suas Bíblias em Isaías 44, versículo de número 3. A palavra do Senhor diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O nosso Deus é um Deus de família. Nós estamos no mês de maio, o mês da família, e o nosso Deus é um Deus de família. É um Deus que derrama sobre a nossa família graça, derrama sobre a nossa família força, derrama nesse tempo que nós estamos vivendo dificuldades, é verdade, mas derrama sobre nós. Às vezes a nossa terra está seca, Deus derrama sobre nossa família. Deus abençoa a nossa casa, os nossos filhos, os nossos descendentes. Nós somos famílias abençoadas do Senhor, e por isso que nesta hora nós devemos estar apresentando todas as nossas famílias. Vamos estar orando ao Senhor, clamando a Deus por aquelas famílias que estão necessitadas, por nós que estamos passando por esse momento difícil no país e no mundo. E eu quero convidar uma família muito querida da nossa igreja, o irmão Jailton e a irmã Zene, toda a sua família, para estarmos nesse momento orando ao Senhor. Vamos orar e clamar ao Deus do céu. Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Vamos deixar aqui para a amada igreja a leitura do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Amém. 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 Estaremos fazendo oração nesse momento em favor de todas as famílias da igreja e todas as famílias também ao nosso redor, né? Oremos ao Senhor. Grande Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo que Tu tem feito em nossas vidas, pelo que Tu tem feito nas famílias, Senhor, daqui da
da tua igreja, da família do bairro que moramos, em geral de todas as famílias do mundo, Senhor. Nós te agradecemos pelo seu cuidado, pelas suas misericórdias e pedimos que tu esteja sempre sendo, Senhor, o sustentáculo de nossos lares. Como a tua palavra diz, Senhor, que em vão vigia a sentinela se tu não estiver guardando, Senhor. Que tu continue sendo o guarda, Senhor, dos nossos lares, que tu esteja abençoando toda a tua igreja. Dando a tua proteção a cada dia, nós te adoramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Durante este mês de maio, é o mês da família, é verdade, mas nós temos os jovens aí se movimentando, nós temos os jovens se envolvendo aí com cultos. Nós tivemos ontem um culto jovem, às 18h30, estava aí no canal do YouTube para todos assistirem, e também os jovens estão se movimentando através de um projeto, durante os cultos, deles estarem aqui fazendo 1 minuto jovem. Então vamos dar essa oportunidade agora para um jovem da nossa igreja falar sobre 1 minuto daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Fala galera, você tem 1 minuto? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Como confiar e como ter fé em momentos tão difíceis, em momentos que aparentemente o fardo está cada vez mais pesado. A vida profissional, acadêmica, os amigos, os familiares, todos os relacionamentos aparentemente estão declinando. O segredo é a gente trocar o nosso fardo pelo jugo de Jesus, porque ele é leve, sabe? Ele promete que a gente precisa se concentrar em fazer as coisas que ele pede, cumprir os mandamentos e as promessas. Com isso, a gente vai tirar o foco das coisas que estão acontecendo com a gente e ao nosso redor e vamos começar a caminhar embaixo da nuvem. Quando a gente começa a caminhar embaixo da nuvem, a gente começa a perceber que não é nada sobre nós e é tudo sobre ele, sabe? A gente começa a viver coisas que jamais imaginaríamos viver. Então o segredo é esse: troque o seu fardo pelo jugo de Jesus. Glória a Deus pela vida de Alana. Que Deus continue te abençoando, Alana, derramando graça e sabedoria dos altos céus. Amados, se os irmãos podem abrir suas Bíblias conosco no Salmo 146. Olha o que o Senhor ministra ao coração da sua igreja. Salmo 146, a partir do versículo 1, diz assim: aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Meu irmão, você está vivo? Aleluia, a Bíblia está dizendo aqui: enquanto eu viver, eu vou cantar louvores ao Senhor. Então vamos cantar? Vamos cantar louvores ao Senhor. Neste momento eu quero convidar a família do irmão Jailson para estar neste momento entoando louvores com a igreja. Essa dinâmica, queridos, das famílias estarem sempre louvando e cantando e orando, né, faz parte, na verdade, desde o início do projeto, de quando nós começamos a transmitir os cultos, a gravar e estar disponibilizando os cultos para os irmãos. Mas nesse mês da família, o Ministério de Família está responsável por essa parte, e neste momento nós vamos ter a oportunidade de ouvir essa família, a família do irmão Jailson, louvar ao Senhor, porque enquanto nós estivermos vivos, devemos louvar ao Senhor. Vamos louvar. Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para juntos estarmos louvando ao Senhor. Para isso gostaria de deixar um trecho da palavra de Deus que se encontra em Salmos, capítulo 100, versículo de número 4. Entrai pelas portas dele com louvor e ensalada, com hinos, louvai-o e bendizer o seu nome. Louvai e bendizer o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Com o hino Família debaixo da graça. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus.
Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Aleluia. Presente precioso do Senhor. Aleluia. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Aleluia. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Pegue suas mãos aos céus e declare: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em minha casa serviremos ao Senhor. Eu e 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 minha casa serviremos ao Senhor. Glória ao seu nome, Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Bom é render louvores a Deus. Queridos, nós temos, além de outras atividades que o Ministério da Família está desenvolvendo, como visitas online, nós temos visto alguns irmãos aí sendo agraciados, né, pelo Ministério da Família, que está tendo esse cuidado de visitar os irmãos de uma forma online. Tem sido uma bênção para a vida dos irmãos, das famílias dos irmãos. Temos também no culto um momento chamado Momento Família, onde uma família da nossa igreja tem a oportunidade de falar um pouco do Senhor, daquilo que Deus representa para a sua família. Vamos então estar nesse momento com a família do irmão Jackson, que vai estar
falando um pouco daquilo que Deus representa para a sua família. Olá a todos, graça e paz, irmãos. Estou aqui para falar da importância da família, juntamente com minha família. Eu vejo a família como um porto seguro, um baluarte, onde eu posso contar com ela nos meus momentos de dificuldades, ser apoiado por ela, por minha família, bem como eu também posso compartilhar minhas alegrias. Eu sei que eles vão torcer, vão se alegrar com a minha vitória, com a minha alegria. E pensando nisso, eu me recordo de um versículo da palavra de Deus que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, no qual diz: Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Ou seja, Deus nos mostra na palavra dele que a importância da família para cada um de nós. Eu desejo que Deus abençoe a cada família. Eu só tenho que agradecer a Deus pela família que eu tenho. Deus abençoe a todos. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe as famílias que participaram desse culto, estiveram nos abençoando aí com a sua presença. Queridos, nós queremos, como já fazemos todo o domingo, oramos agradecendo a Deus pelas ofertas alçadas, pelos irmãos que estiveram fazendo aí o seu depósito bancário ou entregando diretamente ao tesoureiro da igreja, cumprindo na verdade com a sua fidelidade a Deus, e que Deus possa abençoar a vida dos irmãos de uma forma poderosa. E aqueles irmãos também, nesse momento que estão em dificuldade financeira, alguns que perderam emprego, alguns que estão na verdade precisando das orações dos santos, da oração da igreja. Esse é um momento muito especial e nós vamos estar fazendo essa oração, intercedendo ao Senhor pela vida dos irmãos. Nós vamos estar orando nesse momento. Quero que você curve sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Pai amado e querido, nós queremos te agradecer pelo Jeová Jireh que o Senhor é, meu Pai. A tua igreja está viva, a tua igreja está de pé, porque temos um Deus que cuida de nós. Pai, continua, Senhor, derramando graça sobre a nossa vida, Senhor, sobre a vida dos teus filhos que estão, ó Deus, contribuindo, que estão ofertando, dizimando, Senhor. Aqueles que fizeram, Senhor, esse depósito, essa entrega de dízimo essa semana, Pai, que o Senhor continua cobrindo os teus filhos com a tua graça e disponibilizando para eles, Senhor, muito mais do que eles imaginam ou pensam. Que se cumpra, Senhor, a tua palavra que está escrito lá, que se nós dermos ao Senhor muito mais, o Senhor nos dará, Pai, porque o Senhor é um Deus rico, abundante. Ó Deus, o Senhor é um Deus de prosperidade, não só prosperidade física, material, mas principalmente de prosperidade espiritual. Que os teus filhos, Pai, que nós possamos ser, ó Deus, inundados pela prosperidade do Senhor. Aqueles irmãos, Pai, que por algum motivo, ó Deus, estão com dificuldade, estão sem condições de ofertar, perderam o emprego, Senhor, estão sem poder, ó Deus, trabalhar de uma forma mais comum, ó Deus, muitas vezes como ambulantes, ó Pai, ou fazendo algum serviço, Pai, de venda. Ó Senhor, contempla a vida dos teus filhos, e que em nome de Jesus nós possamos, ó Pai, ó Deus, estar abençoando a vida, Senhor, também desses irmãos de alguma forma. Mas primeiro, sem dúvida alguma, é colocando diante do Senhor, o Deus que pode fazer todas as coisas por nós. Nós oramos a Ti agradecidos, ó Deus, e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Louvamos ao Senhor, meus irmãos, por tudo que Deus tem feito. Os irmãos que têm se envolvido aí com a sopa, trabalho que tem sido feito às quintas-feiras, os ministérios de evangelismo, ministério de ação social, ministério diaconal, tem dado o seu melhor para abençoar vidas de pessoas carentes aqui da comunidade, que não tem tido a oportunidade às vezes de se alimentar, mas que graças a Deus a nossa igreja está fazendo esse trabalho de distribuição de quentinhas. Na última quinta-feira nós tivemos um bom número de pessoas aqui, várias quentinhas distribuídas para a glória do Senhor, bem como também o trabalho com a doação de alimentos através da formação de cestas básicas. Queremos agradecer ao Senhor pela vida
dos irmãos que têm tido essa sensibilidade, que vem aqui no Ministério de Ação Social, que estão constantemente ofertando para que o reino de Deus continue avançando, continue crescendo. Nós estamos muito felizes porque cremos que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo determinado por Deus, é um tempo para nosso crescimento espiritual, é um tempo para que a igreja do Senhor volte mais forte, volte mais viva e possa aprender que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres, e tenho certeza, amados, que muito mais Deus vai fazer. Durante essa semana nós tivemos uma reunião com as lideranças de ministério, tivemos um vasto aprendizado ali, projetando, idealizando coisas grandes que Deus certamente vai fazer na vida desta igreja e na vida deste bairro através de nós. Então, queridos, nesse dia de celebração de ceia, nós queremos nesse momento louvar ao Senhor. Queremos convidar aqui a banda Redenção. Eles estarão louvando ao Senhor neste momento, nesse início de ceia, antes da palavra. Eles vão estar ministrando. Desde já eu quero dar essa palavra de agradecimento à banda Redenção, formado por jovens aqui da igreja, mas também que tem Felipe, filho do irmão Wilton, da irmã Biga, que tem sempre que pode nos abençoado. Eu gostaria também, antes da banda Redenção de estar tocando, eu gostaria de dar uma palavra também de agradecimento ao casal Tiago e Rebeca, que tem, na verdade, feito um esforço muito grande, meus irmãos, para nos abençoar. Nós estamos muito felizes pelo empenho desses jovens, a dedicação, às vezes passando horas, editando vídeo pela madrugada, então o carinho e o cuidado de Tiago e Rebeca tem sido muito sensível a nós. Nós estamos muito felizes e o trabalho deles tem sido de uma forma muito clara exposta para os irmãos em todos os cultos. Amém? Vamos então louvar neste momento. Exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor. Estamos numa noite de celebração, numa noite de ceia. Vamos adorar a Deus nesse momento, no nome de Jesus. Levante sua mão de sua casa, libere palavras de adoração a Ele, palavras de amor a Ele. Santo é o teu nome, Jesus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Declare: meu Salvador, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor.
posse da vida, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, declare isso, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Declare pela cruz, oh! Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Seu amor, aleluia. Que bênção, amados, poder estarmos adorando, bendizendo o nome do Senhor através desses jovens. Amados, aqueles que puderem, podem abrir suas Bíblias conosco no Evangelho de João, capítulo 19, leremos a partir do versículo de número 17. Então, João 19, 17. Você pode tomar sua Bíblia em sua casa e nos acompanhar. Diz a palavra: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram,
e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Atentem agora para o versículo 19. Pilatos escreveu também um título e o colocou em cima da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus foi crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. E os principais dos sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse que era o Rei dos Judeus. E respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Amados, nessa noite eu queria refletir com os irmãos, nessa noite de celebração da ceia, sobre o sinal da cruz. Nós temos, na verdade, um Deus que se preocupa em salvar pessoas. Deus sempre se preocupou em alcançar vidas, em transformar vidas, em salvar famílias. Até porque a Bíblia é muito clara e nos mostra que o propósito eterno de Deus é a redenção do homem. Interessante que hoje nós temos a banda Redenção conosco. Redenção, Jesus ele veio para nos redimir, redimir as nossas vidas, redimir as vidas das nossas famílias. Obviamente que existem algumas pessoas que não entendem essa redenção de Jesus e automaticamente ficam fora dessa bênção. Mas todas as pessoas que entendem e pertencentes a tantas famílias terrenas, um dia será reunida na família celestial, na família de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, vários são, na verdade, os sinais que Deus tem dado à humanidade. O Senhor, na verdade, Ele sabe que muitas vezes nós temos dificuldade de ver os sinais que Ele manda. Talvez seja por isso que Ele nos dê tantos sinais. Se a gente olhar para a natureza, é um grande sinal de Deus. A natureza é algo maravilhoso, é algo espetacular, que você pode contemplar e analisar como alguém pode ter feito isso, a não ser um ser muito maior do que nós, um ser criador de todas as coisas, um Deus soberano. Nós podemos olhar, por exemplo, para o arco-íris, que não deixa de ser natureza, mas de uma forma específica, é um sinal de Deus, algo espetacular, várias cores, algo que parece que está num lugar, mas na verdade você não consegue perceber direito onde está, algo maravilhoso, sinal de Deus. Quantos sinais Deus tem dado a essa humanidade? A igreja é um sinal de Deus, a reunião de pessoas para louvar a Deus é um sinal de Deus, a ceia ao que nós estamos participando nessa noite é um sinal de Deus. Se nós pensarmos no batismo, sinal de Deus, transformação de vidas, pessoas que viviam longe da presença do Senhor, muitas vezes viciados em drogas, muitas vezes viciados em bebida alcoólica, viciados em tantas coisas erradas, prostituição, vivendo longe, aprontando, fazendo coisas completamente aversas à vontade de Deus, mas que um dia entregaram as suas vidas ao Senhor, foram transformados, foram mudados da água para o vinho. Sinal de Deus. Deus tem dado sinal a esses sinais, melhor dizendo, a essa humanidade. A grande questão, queridos, é que muitas vezes nós não nos ligamos, muitas vezes a humanidade não percebe esses sinais que o Senhor tem dado. Mas, sem dúvida alguma, e o foco da mensagem dessa noite, não são tantos sinais que Deus tem dado, mas o principal sinal que Deus deu o sinal da cruz. E o sinal da cruz é tão interessante para nós, porque estava escrito algo nessa cruz. Havia algo que foi colocado naquela cruz. E algumas pessoas podem pensar assim: pastor, mas foi colocado talvez por uma coincidência do destino.
Meu irmão, para o Senhor não existe coincidência do destino. O nosso Deus é aquele que está sentado sobre a redondeza da terra, é aquele que está sentado no alto e sublime trono, é aquele que na verdade tem todo o poder nas suas mãos. Nada escapa ao controle do Senhor. Aquele sinal que foi colocado na cruz, aquela escritura que foi colocada na cruz, foi colocado porque Deus tinha um propósito. Deus tinha algo especial para nos ensinar. Até porque, queridos, aquele principal sinal da cruz representa a importância do Evangelho de Cristo para nós. É interessante que o Senhor ali, Ele escolhe alguém para que possa colocar aquele sinal na cruz. Quem foi que colocou aquele sinal na cruz? Vamos ver na palavra, na própria palavra, no versículo 19. Olha quem colocou o sinal na cruz. A Bíblia diz aqui, versículo 19 de João 19: Pilatos escreveu também um título e colocou em cima da cruz, e estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Então eu aprendo aqui, querido, que esse sinal, ele foi colocado por um ímpio, por uma pessoa que não servia a Deus. Ou seja, desde os primórdios, o Evangelho estava sendo exposto para milhares de pessoas ali, naquela região, para o mundo da época. O Evangelho estava sendo exposto e Deus estava usando quem? Deus estava usando um ímpio. Deus estava usando Pilatos. Você consegue perceber como a cruz, por si só, pelo seu sinal, ela já fala? Você consegue perceber como Deus estava usando Pilatos, mesmo sem Pilatos entender? Para que os irmãos entendam e percebam, Pilatos estava meio chateado com os judeus. Ele queria, na verdade, maltratar os judeus. Por quê? Porque os judeus, eles não aceitavam Jesus como Messias, e eles fizeram de tudo para Pilatos crucificar Jesus. Pilatos tentou resistir, mas não adiantou. A resistência de Pilatos não resolveu, porque Pilatos se viu numa situação muito difícil, inclusive de perder o próprio cargo. E ele não deixou, na verdade, que o Senhor, que Jesus Cristo fosse, na verdade, o Senhor da vida dele. Ele não permitiu isso, e por isso mesmo ele entregou Jesus para ser crucificado, sob pressão, é verdade, mas ele tinha autoridade para não permiti-lo. Mas ele permite, e o texto está dizendo então que ele, para contrariar os judeus, ele vai lá e escreve: Jesus, o Rei dos Judeus. Mas na verdade, nós vamos ver ao longo da palavra, isso tinha um propósito de Deus para alcançar vidas. Isso tinha um propósito de Deus para transformar vidas. E o que me chama a atenção, queridos, é que o Senhor é poderoso para usar quem Ele quer. Pilatos não tinha ideia disso. Pilatos pensava que ia colocar aquilo para contrariar os judeus. Mas o Senhor, na sua soberania, tinha um projeto, tinha um plano. Pilatos foi um instrumento de Deus para proclamar o Evangelho. Aleluia! Pilatos, ele serviu de escrivão de Deus. Ele escreveu uma frase ditada por Deus: Jesus, o Rei dos Judeus. Ele não tinha dimensão do que isso representava, amados, mas na verdade ele estava sendo usado por Deus. Inclusive, dentro desse contexto, nós vemos que o Senhor, ele ali mostra na palavra que quando Pilatos ele foi escrever, os judeus se levantaram e disseram: não, Pilatos, tira isso daí, diz que foi ele que disse. E Pilatos mantém a postura até sem entender. Ele diz: o que eu escrevi, escrevi. Mas na verdade ele estava sendo usado pelo Senhor. Então o Evangelho, meu irmão, ele é importante. Primeiro, como nós vimos aqui, ele é importante para nós. Por quê? Porque Deus, ele vai usar quem ele quer para proclamar o Evangelho. Mas o Evangelho é importante para nós, para as nossas famílias, porque o Evangelho é algo que Deus comunica, uma mensagem ao seu povo. Meu irmão, minha amada irmã, talvez você tenha
o seu marido, talvez você tenha o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos longe da presença do Senhor, os seus pais longe da presença do Senhor, mas Deus, Ele tem um propósito com as famílias, Ele ama as famílias e pode ter certeza, Ele vai usar algo para falar ao nosso coração. Deus sempre vai usar algo para falar. É interessante aqui, é que mostra justamente que Deus, Ele fala com todos. A Bíblia diz que ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer assim: ah, Senhor, eu não sabia. Ninguém. Talvez você, meu amigo, que foi convidado, está ouvindo essa mensagem nessa noite, talvez você nunca parou para pensar nisso, mas quantas formas Deus tem falado com você, quantas coisas Deus tem falado diretamente ao seu coração e você não tem dado atenção. Interessante, queridos, que a Bíblia vai dizer que Deus é Metaberel, Deus que fala. E Deus fala a nós, a todos nós. Interessante que o título que estava escrito na cruz, estava escrito em que línguas? Nós lemos aqui, mas para que os irmãos possam lembrar, no versículo de número 20, diz assim: muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. Estava escrito, quais eram as línguas? Está na sua Bíblia aí. Estava escrito em hebraico, estava escrito em latim e estava escrito em grego. O que é que isso quer dizer, pastor? Hebraico era a língua da religião, grego era a língua cultural, era a língua do mundo, latim era a língua de governo, porque quem governava a Galileia naquele período, naquela época, Jerusalém, era exatamente os romanos. Ou seja, Deus estava falando para todo o mundo da época. Deus estava falando para todas as pessoas da época que o Evangelho é responsável pela salvação de todo aquele que crê. Deus estava falando para todos verem: Jesus é o Rei, e nós precisamos prestar reverência a esse Rei. Jesus estava ali na cruz, mas na sua cruz estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos judeus. Deus estava falando, amados. Início, primórdios, o sinal da cruz é Deus falando. Deus falando para aquelas pessoas. Cristo foi declarado Rei para todas as pessoas, em toda a linguagem. O Evangelho começa ali, a sua mensagem: Cristo é Rei. Deus fala com o homem, amados, mesmo quando o homem não percebe. Muitos judeus leram a frase, mas nem todos creram na frase. Assim como muitas pessoas estão me escutando agora, que o Evangelho salva, que as famílias precisam do Evangelho nesse mundo, e tem muitas pessoas que não dão crédito. Como diz o profeta Isaías lá no capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação? Infelizmente existem pessoas que não dão crédito, e o que o texto está nos mostrando é exatamente isso. Foi escrito em todas as línguas, porque Deus, Ele tem prazer em falar com todos nós. Tem pessoas que leram a mensagem, mas não entenderam a mensagem. Assim como tem pessoas que leem a Bíblia, mas não entendem a Bíblia. Tem pessoas que na verdade ouvem a voz de Deus, mas não absorvem a voz de Deus. Mas eu quero nessa noite profetizar sobre a sua vida, que a voz do Senhor vai entrar no seu coração, vai gerar na verdade algo muito poderoso, vai transformar a sua vida e fazer com que você seja abençoado e salvo para todo o sempre. Ele falou em todas as linguagens, diácono Jailson, todas as linguagens. Ele falou. Não há língua, Kevin, que Deus não fale. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite, você que é salvo em Jesus Cristo, e talvez você também que ainda não é salvo. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual é a linguagem que Deus tem falado com você? Você já parou para pensar nisso? Qual é a linguagem que Deus tem falado com você? No seu cotidiano, Ele tem falado com você? Nos momentos que você está talvez angustiado, Ele tem falado com você? Sabe, queridos, nós aprendemos que Deus utiliza muitas vezes a linguagem da abundância.
Sim, quando tudo está bem, Deus está utilizando uma linguagem para nos ensinar. Quando também as coisas estão não indo tão bem, quando as coisas estão no momento difícil, na angústia, na aflição, às vezes Deus utiliza a linguagem da necessidade. Às vezes Deus utiliza a linguagem da aflição. Às vezes Deus utiliza a linguagem do amor. Quando você recebe algo de alguém, quando você é cuidado por alguém, o amor de Deus é manifestado. É uma linguagem de Deus falando para você. A linguagem do perdão. Quantas pessoas são, na verdade, abençoadas pela linguagem do perdão? A linguagem da frustração. Pastor, que negócio é esse, pastor? Pois é, muitas vezes as frustrações que nós temos na vida é Deus falando com a gente. A linguagem de Deus, meu irmão, alcança o meu coração, alcança o seu coração. Todas as linguagens de Deus. E agora eu vou parafrasear o texto, seja em grego, seja em português, seja em inglês, seja em qualquer situação que eu ou você possa viver, como aqui no texto grego, latim ou hebraico, não importa. Deus, Ele fala com o seu povo. Mas nós precisamos estar atentos, precisamos estar sensíveis à voz de Deus. O Evangelho é pregado na cruz com aquele sinal. O Evangelho é pregado na cruz com aquele sinal, meu irmão, usando o ímpio para colocar, sim, Deus usa quem Ele quer. O Evangelho é colocado na cruz como sinal, sim, nos ensinando que Deus fala para todos. A Bíblia diz que Deus se interessa que todos os homens se salvem e que nenhum deles se perca. Então Deus está falando com você que está me escutando. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, Deus fala com todos. Deus fala com a nossa família. Deus quer a restauração da nossa família. Deus deseja isso. Por que, pastor, Deus deseja isso? Porque o Evangelho que estava ali naquela cruz, no sinal, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu queria finalizar com essa palavra. Meu irmão, aquele sinal na cruz gerou um fruto imediato. O Evangelho conheceu ali a primeira alma salva pela cruz. A primeira alma salva pelo sinal da cruz. Se os irmãos olharem suas Bíblias, por favor, voltem um pouco. Lucas 23, versículo 42. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Lucas 23, 40. Vamos ler aqui Lucas 23, 41, que eu acho que fica mais claro para os irmãos entenderem. Diz assim, o versículo 41, um dos ladrões, dizendo: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos mereceram, mas ele nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, o ladrão falando, viu? Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha que coisa maravilhosa. Lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Entenda isso, queridos. Aquele apelo que ele fez me chamou a atenção. Perceba, John, que esse apelo não é, por exemplo, Senhor, me salva. Ele poderia dizer, salva-me. Ele poderia dizer, Gabriel, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele poderia dizer, Tiago, sabe, salva minha alma. Mas o que é que o ladrão fala? Eu vou repetir aqui, versículo 41. Jesus, lembra-te de mim, quando o quê? Quando vieres o teu reino. Sabe o que quer dizer isso? Ele leu o sinal. Qual foi o sinal que estava na cruz? Jesus, o rei dos judeus. Aquele ladrão foi salvo por causa daquele sinal, por causa daquela mensagem que Pilatos colocou lá atrás, sem nem imaginar, porque o poder de Deus está no Evangelho, que salva, que transforma, que modifica a nossa vida. E Deus está falando com você, e Deus está tratando conosco, sabe? É interessante quando então, no versículo aí, onde o versículo 38 de Lucas 23, 38, também estava escrito isso. Há 3 versículos antes do ladrão dizer isso, Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. No versículo 38, 3 versículos antes, está escrito assim, ó, também estava esta epígrafe em letras gregas
romanas e hebraicas, diz assim: este é o rei dos judeus. Ou seja, ele contemplou, ele na verdade, ele lê uma proclamação real: Jesus, rei dos judeus, e ele pede por uma ajuda real. Ele entende que Jesus é rei. O primeiro sinal que foi usado para proclamar a verdade do evangelho, a mensagem da cruz, e logo no primeiro sinal, uma alma foi salva. Esse sinal, meu irmão, mostra que o evangelho é o dinamis de Deus. Dinamis no grego, dinamite de Deus. O evangelho é para a salvação, é o dinamite, é o que explode as cadeias do inferno, é o que explode, na verdade, tudo aquilo que está amarrando. Talvez você tenha um familiar seu que ainda não é crente em Jesus Cristo, que está amarrado, que está preso nas cadeias infernais de Satanás. Meu irmão, mas creia, na cruz estava escrito: ele é o rei dos judeus. A mensagem do evangelho é proclamada, e Deus, ele usa o evangelho como dinamite, como poder para destruir as amarras do diabo. E eu creio e quero profetizar sobre a sua família nessa noite, que o Senhor irá resgatar aqueles da sua família que estão longe da presença dele. Deus está falando, Deus fala há mais de 2000 anos, meu irmão. Deus continua salvando pecadores, pessoas que viviam longe da graça de Deus, mas que hoje foram alcançadas pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. E nessa noite nós podemos, irmãos, celebrar ao Senhor. Nós podemos participar da ceia do Senhor com alegria. Por quê, pastor? Porque um dia eu era esse ladrão da cruz. Um dia eu estava longe da presença do meu Salvador. Um dia eu não tinha a visão do céu. Um dia eu não imaginava que esse era o caminho. Mas eu olhei para a cruz, e ao olhar para a cruz eu percebi: ele é rei, ele é meu Senhor, ele é meu Salvador, ele é aquele que me tira do lamaçal do pecado, ele é aquele que me resgata com mão forte e poderosa, ele é aquele que transformou a minha vida da água para o vinho, para o melhor. Oh, meu irmão, nessa noite eu queria celebrar, eu queria comemorar, sim, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus, porque através da sua ressurreição, através da sua vida, através daquele sinal na cruz, o evangelho foi propagado e chegou na primeira igreja batista de Itapuã, e chegou na minha vida, e chegou na sua vida, e tem transformado famílias, e tem transformado pessoas para a glória e o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nome que está acima de todo o nome. Então, quando você lembrar aqui, porque a ceia, ela é memorial, é uma ceia de lembrança do que ele fez por nós na cruz do Calvário. Você precisa sim lembrar que esse dinamite, o evangelho, ele chegou na sua vida e varreu tudo aquilo que não louvava ao Senhor, e destruiu todas as amarras de Satanás sobre a sua vida, e acabou com todas as influências malignas que poderiam tirar você da presença de Deus, que poderiam desafiar você a não ter a salvação em Cristo Jesus. Mas hoje nós podemos nos alegrar, porque a Bíblia diz em Romanos 8:1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos livres para adorar. E é nesse sentido, eu quero convidar mais uma vez a banda Redenção, quero convidar o diácono Jailson para nós estarmos aqui agora, celebrando junto nessa ceia, lembrando que o sinal da cruz, ele me salvou, ele te salvou, ele quer salvar a você, meu amigo, que ainda não conhece Jesus. Ele é o sinal da cruz que tem resgatado as nossas famílias para a glória e o louvor do Senhor. Nós vamos estar nesse momento aqui celebrando a ceia, distribuindo os elementos. Enquanto isso,
vamos estar sendo envolvidos por mais um louvor pela banda Redenção. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre, pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Em uma só voz cantamos aleluia, cantamos aleluia.
mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Declare: porque Ele vive, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, aleluia, glória a Deus, Ele está vivo. Oh, glória a Deus. Nesse momento, amados, a Bíblia diz que nós devemos ceiar, devemos rever no nosso íntimo se tem algo que nos impede de estarmos aqui. Então, eu queria, nesse momento, que você estivesse apresentando a sua vida ao Senhor antes de participar dessa ceia, para que você possa se refazer, para que você possa apresentar ao Senhor os seus pecados e pedir a misericórdia dele sobre a sua vida. E nesse momento eu vou pedir ao diácono Jailson que esteja agradecendo a Deus pelo pão, pelo cálice, e pedindo ao Senhor neste momento misericórdia pelas nossas vidas, para que o nome do Senhor possa ser exaltado na nossa vida, para que nós possamos estar ceando limpos, purificados pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Oremos. Aleluia. Santo, santo é o teu nome. Aleluia. A terra está cheia da tua glória. Aleluia. E nesse momento, Pai, um momento tão significativo, aonde trazemos à memória, ó Deus, aquele feito que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ó Deus, o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Estamos agora também alegres, ó Deus, por estarmos na casa do Senhor, junto com os irmãos, não presencialmente, mas espiritualmente estamos unidos pelos laços da fé. Estamos ceando ao Senhor, lembrando do sacrifício vivo que o Senhor fez na cruz do Calvário, aonde o Senhor entregou o seu corpo para ser moído ali na cruz do Calvário. E nós estamos nesse momento, ó Deus, que vamos apresentar esse elemento, o pão, ao Senhor, ó Deus, lembrando do sacrifício que o Senhor fez. E também, meu Pai, o sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário. Sangue precioso, sangue puro, sangue que nos traz vida, sangue que nos traz a paz. Esse sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário. E nessa cruz, como o pastor pregou, estava escrito lá: Jesus, Rei dos Judeus. E essa frase, ela se estendeu até nós. Aleluia. Jesus é o nosso Rei. Aleluia. Também. Jesus Cristo é o nosso Rei. Por isso nós estamos alegres e agradecidos ao Senhor por esse momento, por esse sacrifício. Muito obrigado, Pai, por esse sacrifício. A tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar.
E não somente isso, para morrer em nosso lugar. A tua palavra diz que Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas que para o mundo seja salvo por ele. E nós fomos alvejados por esse sacrifício. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse momento, um momento muito importante na nossa vida. Me sinto muito honrado de estar participando da ceia do Senhor, juntamente com os irmãos e irmãs aqui nesse momento. Nós oramos a Ti, ó Deus, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, o partiu e disse: esse pão representa o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Em memória do que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, dando o seu corpo para ser moído por amor de nós. Participemos do pão. Glória a Deus. Da mesma forma, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice representa a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória do que Jesus fez na cruz, derramando o seu sangue, para que nós pudéssemos hoje estar livres de toda e qualquer condenação. Participemos do cálice. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós podemos nessa noite se alegrar, nós podemos celebrar o nosso Rei, ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Ele é o nosso Rei. Nós podemos exaltar o seu nome, porque Ele nos resgatou. Ele morreu sim, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. Esse é o momento que você pode estar com sua família aí, celebrando agora em casa. Olha, comemora, se alegra. Por quê? Porque nós temos uma vida eterna preparada por Deus, através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, se alguém for lá em Israel, vão procurar o corpo do nosso Senhor e não vão encontrar. Sabe por quê? Porque a tumba está vazia. Jesus não está lá, a morte não venceu o nosso Senhor. Ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. Vamos cantar, se alegre na presença do Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Traga a sua memória o que te dá esperança. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo
cruz, diga, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo. Bota a palma na sua casa agora e declare pra ele isso. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo. Mais uma vez, declare isso. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo. Vai, declare, sei que na sala. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Aleluia! Glória a Deus! Nós queremos ir para lá pelo novo e vivo caminho. Jesus Cristo de Nazaré é o nosso caminho. Aleluia! Vamos orar em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus lhe dê uma semana abençoada e que a sua família nesta semana possa ser ricamente visitada pela presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Graça recebi por sua cruz.
pecado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo.